Bom dia a todos, meu nome é João Pedro Ascioli, eu sou professor de Direito Constitucional da UFRJ e no período letivo excepcional eu ficarei responsável por lecionar as 3 turmas de Cidadania e Movimentos Sociais que a UFRJ oferecerá, as turmas A, B e Noite. Bom, esse primeiro vídeo eu vou, além de passear panoramicamente sobre os tópicos que abordaremos nesse curso, contar um pouco para vocês sobre como funcionará a metodologia da disciplina e a forma de avaliação que eu propus. Bem, quais são os 2 objetivos básicos da disciplina tal qual eu a idealizei? O primeiro objetivo é entender como e por meio de quais mecanismos os atores e movimentos sociais influenciam na criação, na interpretação e na aplicação do direito. A gente vai, então, iniciar desde o processo das Assembleias Nacionais Constituintes até os processos legislativos ordinários e também a tomada de decisões na esfera da administração pública, assim como os processos de interpretação e aplicação do direito no Poder Judiciário. E entender quais são as ferramentas que os movimentos sociais dispõem e estudar alguns casos em que a criação de normas ou a interpretação ou a fiscalização do direito posto foi fortemente influenciada por atores da sociedade organizados em instituições, associações, sindicatos, partidos políticos. Então, essa primeira parte, né, da matéria, a gente vai discutir um pouco da história do associativismo no Brasil, estudar as assembleias constitucionais, depois discutir os mecanismos que a Constituição prevê tradicionalmente para a participação popular, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular para projetos de lei. Assim como, e a gente vai contar na semana que vem com uma aula gravada com a Júlia Yunis Monteiro, que foi aluna da UFRJ, foi minha colega de mestrado lá na UERJ e agora está iniciando doutorado na PUC do Rio, e fez uma dissertação de mestrado muito interessante sobre o fenômeno da crowd law, que são nessa nova tendência, né, de governos digitais, no termo em inglês e-government, novas ferramentas de participação popular no processo de deliberação pública. A gente também teve outras experiências, né, desde a década de 80, 90 no Brasil, com a explosão das audiências e consultas públicas. Mais recentemente nos governos Lula, isso se intensificou, e no governo Bolsonaro isso foi reduzido exponencialmente, a questão dos conselhos setoriais, né, a formação de conselhos de especialistas e de militantes em determinados temas para serem ouvidos de forma permanente antes do processo de tomada de decisões nos ministérios e em outros órgãos da administração pública. A gente vai estudar essa relação, né, tanto no que se refere, por exemplo, aos órgãos reguladores do Estado, que tem uma relação mais com agentes regulados, e a gente vai estudar regulação e captura, ou seja, a participação não só da sociedade, né, das pessoas interessadas e afetadas por esse processo mais diretamente, tanto na forma do empresariado quanto na forma, por exemplo, dos usuários do serviço e o risco de captura que isso gera, mas também a relação dos governos com os movimentos sociais, né? A permeabilidade que deve haver, os canais de diálogo institucional e o risco de capitulação, que é como se fosse um risco de captura inverso, né, que existe da autoridade regulatória pelos agentes regulados, mas também pode existir o risco, e alguns críticos apontam que isso existiu tanto em setores do sindicalismo como mesmo no movimento estudantil nos governos PT, de capitulação, né, desses movimentos sociais pelo próprio governo, né? Em países como a Venezuela isso fica mais claro. Mas a gente também vai estudar a forma de participação da sociedade no processo de deliberação do Poder Judiciário. E a gente vai discutir tanto as ações com legitimação ativa que a Constituição atribui a entidades da sociedade civil, né? A gente sabe lá que, por força do artigo 103, inciso 9, por exemplo,
entidades de classe e confederações sindicais possuem legitimação ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, a de impromissão, ação declaratória de constitucionalidade, enfim, as ações constitucionais no Supremo. A gente também tem a própria previsão da Constituição e na lei regulamentadora da possibilidade de associações com objeto social, nesse sentido, proporem ações civis públicas, né, desde que estejam em funcionamento há pelo menos um ano. Enfim, a gente vai estudar também a possibilidade de realização de audiências públicas no Supremo, quais são, né, a real eficiência e eficácia desses mecanismos, em que medida eles às vezes não são apenas um verniz de legitimidade democrática falso para que o judiciário avance e se imiscua ou traga para si, né, o poder de deliberação sobre temas que tradicionalmente ficam a cargo dos órgãos politicamente legitimados, sobretudo o parlamento. E a gente vai, né, discutir, por exemplo, também a possibilidade da concretização ou da consagração de direitos contramajoritários pelo Poder Judiciário. Ou seja, e aqui alguns exemplos concretos, né? Alguns que já ocorreram, outros que estão em vias de, a gente não sabe qual vai ser o resultado da história, mas alguns direitos de minorias políticas ou minorias sociais estigmatizadas que não encontrariam nas condições políticas do presente caminho para serem consagrados, tutelados pelo parlamento, acabaram sendo, nos últimos anos, nas últimas décadas, protegidos pelo Poder Judiciário. E a gente pode citar o exemplo da DPF 132, que se referiu ao direito, né, à formação de uniões estáveis por pessoas do mesmo sexo. Depois o próprio Conselho Nacional de Justiça decidiu permitir o casamento direto, né, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A gente pode referir a permissão da interrupção da gestação no caso de fetos com má formação cerebral. E outras tantas questões, por exemplo, algumas não concluídas, como é o caso do aborto. Tem uma proposta do ministro Luiz Roberto Barroso para ser discutida, né? Teve um caso numa das turmas do Supremo, em sede de habeas corpus, em que o aborto já foi considerado inconstitucional, de modo incidental pelo Supremo. Ainda não há deliberação do Pleno. E há também a questão, por exemplo, do debate quanto às drogas, né? A criminalização das drogas, se essa criminalização é constitucional ou não. Há um pedido de vista que suspendeu a deliberação do Supremo sobre essa matéria. Mas a gente vai estudar essas formas, como os atores e movimentos sociais atuaram nesses casos concretos para pressionar o processo de deliberação do Supremo Tribunal Federal, e também entender quais são os riscos de backlash, quais são os riscos dos corpos políticos insatisfeitos e das maiorias sociais, por vezes, insatisfeitas com essas decisões, de reagirem a aquelas decisões que os desagradam, e quais são também as possíveis consequências institucionais que isso pode despertar a partir desses movimentos de reação. Lá no final, embora aqui eu tenha identificado isso como primeiro módulo, a intenção é de fazer essa última discussão depois de discutir os movimentos sociais em concreto. Eu pretendo também discutir os impactos, né, das revoluções científico-tecnológicas, sobretudo do advento da sofisticação e popularização da internet, das redes sociais, nos movimentos da sociedade, nas formas de organização política, o impacto disso nas campanhas, né? Vocês estão acompanhando com certeza essas discussões sobre algoritmos, essas discussões sobre proteção de dados pessoais, e aí houve vários escândalos, por exemplo, envolvendo aquela empresa inglesa, Cambridge Analytica, que teria influenciado, né, na eleição do Donald Trump e também no Brexit. A gente sabe que tem uma ação em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral que pede a cassação da chapa eleita nas eleições presidenciais de 2018.
por uso, né, de mecanismos de financiamento e de fake news em massa, né? Estratégia de desinformação com disparos avassaladores, né, de milhões de mensagens com conteúdo falso e fora, né, do sistema de contabilidade da Justiça Eleitoral. Eu pretendo discutir essas questões, assim como, em conexão com elas, a ascensão da extrema-direita e de novas formas de organização social que surgiram a partir das mídias sociais e, na visão de alguns, vem provocando uma deterioração dos regimes democráticos em vários países do mundo, inclusive o Brasil, também nos Estados Unidos, mas sobretudo na Polônia, na Hungria, por exemplo. Bom, e em paralelo a isso, né, os movimentos de resistência, como as instituições e, mais uma vez, os atores da sociedade, organizados ou não em movimentos sociais, vêm resistindo a esses status de coisas. Esse é o primeiro módulo que, como eu disse para vocês, essa partezinha final deve ser destacada e virar na prática um terceiro módulo. Mais um segundo módulo, que vai ter um formato um pouco diferente, porque necessariamente haverá em cada sessão temática a participação ou de um pesquisador ou de um militante do movimento social em questão. Nós discutiremos os principais movimentos sociais que existem no mundo e em particular no Brasil. Então, a gente vai ter numa primeira parte uma discussão sobre movimentos feministas, movimentos LGBTs, movimento negro, indígena, estudantil, sindical, movimentos religiosos e também uma discussão específica sobre partidos políticos. Então, a ideia é realmente aproveitar essas sessões para entender quais são os principais desafios, as principais pautas, né, bandeiras reivindicatórias desses movimentos e as suas perspectivas nos dias de hoje. E estudar alguns casos que dialoguem com os temas centrais, né? Por exemplo, quando estivermos discutindo sobre a perspectiva do direito, com pesquisadores do direito que fazem esse campo, né, entre algum desses movimentos sociais, ou alguma dessas temáticas setoriais e a academia jurídica, nós vamos discutir mais tecnicamente alguns casos desses processos ou de emendamento da Constituição ou de jurisdição constitucional relacionada a esses movimentos e entender concretamente as circunstâncias por trás desses processos deliberativos e discutir aspectos mais técnicos jurídicos a respeito deles. Mas também eu acho que isso vai ser bastante rico. Eu procurarei trazer pessoas sem formação jurídica e que sejam responsáveis por capitanear esses movimentos sempre que possível nacionalmente. Então já comecei a fazer vários contatos, já temos algumas gravações agendadas com pessoas relevantes. Vamos aproveitar, né? A gente tem que saber tirar proveito das coisas. A aula presencial é sempre melhor, tem calor humano, tem brilho no olho, quando possível, mas, enfim, a aula virtual vai permitir que a gente tenha contato com pessoas que dificilmente a gente conseguiria trazer fisicamente, né, que moram em outros estados ou mesmo em outros países. Então, a ideia é basicamente essa. O curso tem uma bibliografia obrigatória de 6 textos. Eu coloquei os links para acesso desses textos diretamente no programa, que eu circulei para vocês por e-mail. Eu vi também que foi postado no Facebook e está na minha página do portal academia.edu. Bom, além desses 6 textos obrigatórios, tem textos complementares para aprofundamento que podem ajudar vocês tanto na redação dos trabalhos, que eu vou explicar em seguida, quanto, né, se interessar vocês numa perspectiva de curiosidade intelectual ou mesmo na elaboração da monografia, coisa parecida. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho de avaliação porque eu sei que aluno, independentemente do nível, enfim, da quinta série ao doutorado, se preocupa centralmente e de início com o método de avaliação das disciplinas. Como, né, as formas
são reduzidas, eu pensei numa proposta, até havia circulado para uma das turmas. Inicialmente eu tinha pensado numa ideia de avaliá-los por meio de reaction papers a textos e as discussões de cada uma das sessões temáticas que faríamos. Mas depois eu achei mais interessante uma proposta de trabalho coletivo, que pode ser composto por no máximo 5 integrantes. É importante dizer para vocês, pessoal, que não precisam os 5 componentes do grupo estarem matriculados na mesma turma, na turma A, na turma B ou na turma noite, porque como eu sou professor das 3 disciplinas, vocês podem intercambiar, enfim, é um trabalho em grupo e os grupos devem ser formados por no máximo 5 componentes. Também coloquei lá que a data de entrega até o dia 1º de novembro de 2020 e eu pedi para vocês me encaminharem pelo e-mail que forneci no programa da disciplina, porque como esse e-mail eu vou utilizar exclusivamente para a comunicação e para o recebimento de trabalhos, vai ficar mais fácil do que os meus outros e-mails, tanto o meu e-mail pessoal quanto o outro e-mail que eu tenho pela UFRJ, porque na verdade ele remete para o meu e-mail pessoal. Então, se vocês puderem encaminhar só para esse e-mail que foi criado agora pela direção da Faculdade de Direito, fica mais fácil de organizar, fica mais fácil de receber numa só pasta todos os trabalhos. Bom, então como vai funcionar basicamente? Vocês devem primeiro escolher um movimento social. Pode ser esses principais elencados aqui no programa da disciplina, mas podem ser movimentos específicos, né, que também são muito relevantes. Por exemplo, movimento de pessoas com deficiência, movimento de idosos, movimento de aposentados. Podem ser outros movimentos e organizações da sociedade que não os elencados aqui no trabalho. Isso fica a critério de vocês. E uma pauta, ou seja, um objetivo de luta que pressuponha uma alteração do direito em sentido lato. O que isso significa? Vai pressupor a alteração da Constituição, a alteração da legislação, a alteração da jurisprudência, a alteração de uma política pública a nível de decreto, enfim. Nós vamos, escolher primeiro um movimento social, depois escolher uma pauta reivindicatória, e essa pauta reivindicatória, além de precisar se relacionar com o movimento social escolhido, por óbvio, precisa também pressupor a alteração do direito em sentido abrangente. E aí, em seguida, vocês precisam descrever um plano de ação, escolher uma estratégia que possibilite o movimento social que vocês escolheram alcançar, concretizar a pauta reivindicatória que vocês também definiram. Então, isso vai ficar mais claro nos exemplos que eu vou dar, mas, por fim, e esse vai ser o produto final que vocês irão apresentar, vocês precisam me apresentar uma peça jurídica que plasma a estratégia que vocês idealizaram e viabilize, né, a estratégia que vocês idealizaram para viabilizar a concretização da pauta reivindicatória que vocês definiram. Então vamos a alguns exemplos para isso ficar mais concreto. E eu até, no próprio programa, disse que essas peças podem ser projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, petições iniciais de quaisquer ações, pedidos de amicus curiae, petições simples endereçadas a autoridades públicas ou minutas de acordo em geral. Pois bem, vamos supor então, no exemplo que eu já mencionei, que vocês tivessem escolhido o movimento feminista e a pauta que vocês gostariam de alavancar seria a possibilidade, a permissão da interrupção de gestação em qualquer caso até o 3º mês de gravidez. Vocês poderiam cogitar fazer isso por meio de emenda à Constituição, poderiam cogitar fazer isso por meio de projeto de lei, um projeto de lei alterador do Código Penal, né, porque essa proibição em concreto está no Código Penal, aquele decreto-lei lá de 1940, editado pelo Getúlio Vargas, ou poderiam fazer isso, por exemplo, por meio de uma ação
direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade do Supremo, ou por meio de um HC coletivo, quem sabe, questionando, enfim, permitindo um HC coletivo preventivo para garantir a liberdade das pessoas que têm interesse na interrupção da gestação até o 3º mês de gravidez, ou poderiam se habilitar eventualmente numa ação já em tramitação no Supremo como amicus curiae representando uma organização feminista. Nessa primeira parte, que tem a ver com a formulação de uma estratégia de atuação e a apresentação de justificativas por que essa estratégia é escolhida, vocês têm que realmente considerar as hipóteses jurídicas para possibilitar a concretização da pauta que vocês escolheram e identificar qual seria a que tem mais chance de êxito e a mais eficiente, né? Então, por exemplo, é óbvio que vocês poderiam fazer alcançar o objetivo proposto por meio da aprovação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Só que vocês sabem que uma PEC pressupõe a votação favorável de 3/5 dos membros de cada casa em 2 votações. Então, realmente isso seria um processo legislativo dificultoso e a correlação de forças dentro do parlamento não é simples, né? Embora vocês já pudessem destacar que PECs não se sujeitam ao poder de veto do presidente da República, né? O processo legislativo de aprovação das PECs se exaure no âmbito das próprias casas parlamentares. E aí vocês poderiam considerar também a aprovação de um projeto de lei. Aí, sim, impondo-se a mesma consideração, embora sem a questão do quórum qualificado, que a gente viu nas PECs. Olha, tem uma bancada evangélica, uma bancada da Bíblia, né, muito forte, que tem cerca de 200 e tantos deputados, então a gente acha que tem pouquíssima chance do projeto ser aprovado por meio do Congresso Nacional. Além disso, tem a questão do poder de pauta do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que são ligados ao Centrão, que são ligados a essa bancada da Bíblia. Então, além de ter diminutas chances de aprovação de uma matéria dessa natureza, haveria pouca chance do projeto ser pautado também. Então, talvez, nesse caso específico, seja mais fácil a implementação de uma pauta desse sentido por meio judicial, meio jurídico. E aí vocês poderiam, né, identificar as ações em trâmite no Supremo, pensar na propositura de uma nova ação direta de inconstitucionalidade questionadora especificamente da norma proibitiva e criminalizante do Código Penal, ou poderiam embarcar como amigo da Corte numa ação já em trâmite do Supremo, ou mesmo estudar essa questão. Imaginemos que houvesse um caso específico, vocês são livres para criar, e impetrar um habeas corpus, né, coletivo ou individual. Enfim, essa é uma cogitação. Outra cogitação, por exemplo, imagine que vocês sejam um órgão de transparência e controle social dos gastos públicos e quisessem questionar as remunerações acima do teto constitucional que membros do Poder Judiciário auferem. Bom, obviamente essa medida teria menor chance de êxito se proposta por meio de ações judiciais, né? Você estaria questionando uma vantagem dos juízes perante os próprios juízes. E aí, enfim, vocês poderiam argumentar que o corporativismo reduziria significativamente a chance de êxito dessa demanda ser apresentada por meio de ação judicial. Mas talvez, se isso fosse por meio de PEC, ou mesmo por meio de uma proposta de controle perante o Tribunal de Contas da União, por exemplo, haveria mais chance de êxito numa medida nesse sentido. Se a gente estivesse discutindo a questão das drogas, mais uma vez, vocês poderiam cogitar todo o caminho do Congresso, poderiam cogitar também o caminho do Supremo, mas poderiam cogitar, inclusive, né, porque a gente fala
que uma das peças possíveis são petições simples endereçadas a autoridades públicas, um pedido à Anvisa de desclassificação da cannabis como droga psicoativa proscrita. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas não existe no campo legislativo uma criminalização da maconha ou da cocaína especificamente. A gente tem uma norma penal em branco, né, lá na lei de drogas, que remetia, quando foi editada, a uma autoridade do Ministério da Saúde, e hoje esse poder foi assumido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a definição da lista de substâncias psicoativas, psicotrópicas, que não podem ser comercializadas, consumidas, enfim, importadas, exportadas, e tantos verbos, são 20, 30 verbos para criminalizar qualquer conduta, né, relacionada a essas substâncias. Então, essa é basicamente a ideia. Eu fico à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas. Se vocês também, quando começarem a formar os grupos e cogitar qual movimento social, qual pauta reivindicatória, qual estratégia e qual peça jurídica vocês proporão, vocês podem entrar em contato e eu posso dar um feedback inicial para guiar a elaboração do trabalho. Eu sugiro que vocês, né, comecem a fazê-lo a partir do mês que vem, porque aí vocês vão ter tempo, né, e podem discutir entre vocês e chegar numa versão final mais elaborada. É interessante também, eu acho que, embora essa seja uma matéria da graduação, né, uma matéria de ensino, a universidade tem que estar sempre pensada com a pesquisa e com a extensão. Tem que estar sempre conjugado com esses outros dois braços do sistema universitário. Então, e como eu sugiro primeiro que vocês escolham movimentos sociais que vocês se identifiquem e pautas que vocês acreditem. Porque se o trabalho ficar bom, a gente pode pensar em circular esses trabalhos tanto no espaço como ideias, como também propor perante os órgãos competentes essas peças. A gente pode procurar os movimentos sociais em questão e, inclusive, sair daqui com ideias de amicus curiae, mesmo com ideias de ações diretas propostas perante o Supremo, projetos de leis que podem ser apresentados por deputados ou senadores. A gente pode fazer esse contato. Propostas de emendas à Constituição mesmo, embora seja mais difícil, porque, como vocês sabem, requer a adesão de no mínimo 1/3 dos membros de cada casa. Bom, a ideia desse primeiro vídeo era explicar um pouquinho quais são os temas que vamos discutir ao longo do curso, bem como apresentar um pouco da metodologia e discutir um pouquinho do trabalho. Por favor, sintam-se livres para entrar em contato sempre que surgir qualquer dúvida. Eu vou estar à disposição de vocês. Boa tarde a todos.